Olá, meu amigo e amiga. Tem muita gente que está esperando aqui no nosso país que o carnaval acabe logo, porque afinal nós já estamos numa quarta-feira de cinzas. Mas não existe nenhum grupo aqui no nosso país que esteja desejando que o carnaval acabe logo, que não deixe nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de lembrança, nenhum tipo de alegria o mais rapidamente possível. Me refiro aos bolsonaristas. Para essas pessoas, em regra, a coisa está cáustica. Para começar, o líder que essas figuras seguem, que eles achavam que jamais iria para uma cadeia, está passando uma temporada, inclusive a temporada do carnaval, no sistema prisional da Papuda. Todo dia uma notícia que a figura está cabisbaixa, que está sofrendo. Hoje tem mais notícias. Agora o problema dele é a pressão. A pressão caiu, ele está muito chumbado. E sem ter acesso a bebidas, sem ter acesso a folias, enfim. A cabeça da criatura não anda nada bem. Isso contamina também a cabeça dessa gente do universo paralelo, que está tentando nesse momento uma série de iniciativas usando das mentiras para tentar criar problemas eleitoral durante esse ano de 2026. Aqui no nosso portal, quase nós vamos ter que converter aqui um espaço para desmentir essa gente, esses criminosos, porque é gente muito vigarista, gente que se utiliza, inclusive, da boa-fé de uma boa parte da sociedade brasileira para envenená-la, para deturpar fatos, para deixar essas pessoas com medo, fazer com que essas pessoas votem em 2026, não com base na sua vida concreta, mas com base em fantasmas, mentiras que esses criminosos estelionatários criam. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas discussões. Mande sempre seu comentário, dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. São ferramentas que você tem aqui para impulsionar o nosso portal para chegar a mais pessoas como você, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. A gente começando aqui com algumas situações, né? Primeiro, o Carluxo fazendo a publicação que hoje completam 194 dias da prisão ilegal do presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei o que essa gente chama de ilegal. É uma decisão que foi proferida pela Corte Superior do nosso país e que transcorreu com debates, com todo mundo vendo o que aconteceu, enfim. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação nunca ajudam a sociedade a compreender determinados fatos. Portanto, a gente tem bolsões aqui no Brasil que não conseguem enxergar o óbvio. A coisa mais dramática, eu acho que vai ficar como legado histórico aqui no nosso país, foi termos tido aqui no Brasil quase 50% da população brasileira que ainda votou naquele que comandou um genocídio de uma forma descarada aqui no nosso país. Isso tem a ver com comunicação, com aquilo que fizeram os grandes veículos de comunicação, a gente vai debater isso várias vezes ainda aqui no nosso portal. Mas a criatura lá, o filhote, está super tristinho. Os outros filhos estão circulando por todos os lados, né? Não estão na mesma vibração do filhote aqui. E aí ele também publicou também uma queixa do carnaval, né? Não se trata de ser contra a festa, trata-se de questionar critérios, valores e prioridades. Quem decide onde vai cada centavo? Puxa vida, senhor Carlos Bolsonaro, isso é uma tarefa para alguém que está no setor público saber de cor, né? Por exemplo, um vereador que tem que acompanhar os gastos públicos, que tem o Tribunal de Contas do município para auxiliar o vereador, para saber dessas contas, para requerer informações, que pode acionar o Ministério Público, o Tribunal, enfim, pode acionar todos os cantos, né? Mas parece que o senhor não teve vida pública, o senhor só ficou 26 anos como vereador do Rio de Janeiro, o senhor não fez nenhum questionamento até hoje, né? E agora parece que o senhor acordou. Vai ver que é porque agora o senhor está indo para Santa Catarina e o senhor agora começou a prestar atenção no Rio de Janeiro, porque antes o senhor não prestava. O senhor usou essa matéria aqui. Escolas de samba do Rio de Janeiro recebem ao menos 123 milhões e 600 mil reais de dinheiro estatal. Ou seja, prefeitura, governo do estado, Embratur, enfim. Tudo isso somado fez o total de 123 milhões e 600. Sabe qual foi o retorno, senhor Caluxo, para o Carnaval do Rio de Janeiro? Isso aqui, ó. Carnaval de 2026 deve gerar quase 6 bilhões na economia do Rio, estima a prefeitura. Veja dados. Olha só, sabe o que significa isso, senhor Carluxo?
é que o investimento público gerou 46 vezes e meia aquilo que foi colocado pelo setor público. Então, em termos de investimento, é um negócio muito bom, né? Percentualmente dá um negócio impressionante, né? Mas, enfim, como o senhor é uma pessoa alheia ao que acontece, aliás, a família Bolsonaro é alheia àquilo que acontece na vida real dos brasileiros, então fica esclarecimento aí, né? Publicou hoje também. Bolsonaro está assustado. Mas aí foi o pastor que foi visitar o Bolsonaro. Bolsonaro está assustado com a própria saúde. Diz bispo que presta assistência religiosa a ele. Aí, no relato, diz que Bolsonaro ficou com o olho cheio de lágrimas, orando, né? O problema é ele entender a oração, né? Porque só orar, que nem um papagaio, aí qualquer ser pode fazer, né? A questão é compreender, porque isso é uma coisa muito distante do clã, porque se eles tivessem alguma coisa de cristianismo, alguma coisa de bíblico dentro deles, eles não teriam feito tantas atrocidades que eles fizeram e ainda estão pretendendo fazer contra o povo brasileiro, né? Uma das criaturas descaradas e que tem um discurso vigarista no meio dessa onda toda é o governador do estado de São Paulo, o filhote de Javier Milei, aquele que quer transformar o Brasil numa Argentina, aquele que é fã da Argentina, né? E ele veio também com uma patifaria no dia de hoje, com uma publicação dizendo que aquela mesma história, né, que o poder público favoreceu o Lula e prejudicou o Bolsonaro, enfim, e aí depois ele saca com essa pérola aqui. E aí, quais as ideias que vão para a mesa? O Estado sob PT está capturado, não cuida das pessoas e não constrói as bases para o desenvolvimento consistente. Aliás, Então, olha só, então o governo do presidente Lula não cuida das pessoas, né? Então todos os programas sociais não são voltados às pessoas. Quem cuidou das pessoas foi o Bolsonaro junto com o senhor, né? Que ajudaram a enterrar mais de 700 mil pessoas. Vocês são um exemplo de pessoas preocupadas com seres humanos. Aliás, vocês todos têm famílias maravilhosas, né? Vocês são os baluartes das famílias, como eu já mostrei no nosso encontro anterior, né? Só que não, né? O desmascaramento foi muito grande. O carnaval está tão ruim para essas pessoas do mundo paralelo que as contradições estão sendo ridicularizadas por todos os lados. Em primeiro lugar, porque eles ficaram um tempão, né, dizendo que o presidente Lula não iria para as ruas, não podia circular nas ruas. E outro lugar, e outro ponto, é que eles diziam que o Bolsonaro jamais seria preso, que isso se acontecesse, a coisa ia pegar fogo aqui no Brasil, né? Vamos relembrar aqui algumas dessas frases aqui, né? Porque essa frase aqui, ó, ele está sendo dita, mas com a patuleia ali atrás, né? Essa gente toda da família atrás dele. Moraes, põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. Então, falando com essa virulência, né? O ministro Alexandre de Moraes deve ter ficado morrendo com medo assim estratosférico, né? Mas aí teve mais, teve um filhotinho sobre Magno Malte falando a mesma coisa, né? Continuar falando. Eu vou falar bem baixinho, para você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro. E você vai ver o Brasil parar mais uma vez. Só que não, né, senhor Nicolas? Olha o Brasil parado aqui, ó. Aqui o Thiago fez aqui essa lembrança, né? Se prender Bolsonaro, ó. Gente, o povo foi para as ruas aqui, tem vários vídeos aqui, aliás, ó, o vídeo está muito alto aqui, então muita gente comemorando. E aí a gente vê, né, essa gente da extrema-direita, eles sempre fizeram aquela estratégia, utilizaram a estratégia do apito para cachorro, que o Lula não pode sair para as ruas, o Lula não pode sair para as ruas. Quando eles falam isso, eles sempre estimulam as pessoas a serem hostis à presença do presidente da República, para comprovar que aquilo que eles estão mandando de recado, aquilo é uma realidade. E a gente viu muitas vezes isso aqui, ó. Não consegue sair nas ruas no Brasil, então tem que sair do Brasil para fazer campanha para o eleitor petista no Brasil. Ele tem que ir para a Europa, porque nas ruas aí no Brasil ele não consegue sair. E aí é o seguinte, né? Ele não consegue sair, né? E aí a gente vê aqui o que aconteceu na Bahia. E aconteceu em Recife, está acontecendo em todo lugar onde o presidente passa, né? Aconteceu lá no desfile aqui no Rio de Janeiro. Mas isso aqui foi bem representativo, que é a multidão na Bahia. De fato, o povo baiano
tem que ser estudado, né? O povo baiano é um povo diferente, né? Mas vamos ver aqui o que aconteceu. As pessoas vão para o carnaval e, de repente, o presidente da República aparece ali na sacada de onde está passando esse bloco aí, que é um negócio impressionante do Baiana System. Aí é o seguinte, aí eles fazem aqui a chamada, né? Avisam que o presidente chegou e acontece o seguinte, ó. Lembrando que Lula não pode sair às ruas, tá? Segundo a gente do mundo paralelo. Faz barulho quem tá aqui na casa agora da pirataria Lula! Então, eu acho que essa gente, como eles vivem no mundo paralelo, eles não veem esse tipo de coisa, né? Mas é o seguinte, eu mostrei para vocês, aliás, muita felicidade rolando, mostrei para vocês, é uma calhordice, né? Eu acho que vou ter que fazer também um quadro aqui no nosso portal, desmentindo o mala, né? Porque são muitas mentiras, se eu for contestá-las aqui, eu perco muito tempo. Mas uma que é extremamente irritante é uma que ele fala que o Lula é contra a família. E pega um trecho de uma fala de Lula que descontextualiza o que Lula estava dizendo. Então vamos desmascarar mais uma vez aqui, trazendo informações muito importantes para o senhor Mala. Talvez o senhor Mala seja uma pessoa apenas que ignora os fatos, seja um apedeuta, um ignorante também. Agora, se ele não for ignorante, ele é uma pessoa de muita má fé que engana evangélicos ou uma parcela de evangélicos não tem a curiosidade de pesquisar se ele fala a verdade ou não. Afinal de contas, eles partem do princípio que a criatura está sempre falando a verdade, né? O que temos aqui é isso aqui. Deixa eu ver se está na velocidade boa, para não dar problema aqui com os algoritmos, né? Vamos colocar aqui. Fala, criatura. 2023, o vídeo não é editário, é fala dele. Eu queria entender como um verdadeiro cristão, um verdadeiro evangélico pode defender e apoiar esse cara. Vamos ouvir Lula falando? Vamos lá. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Vocês estão vendo a palavra que o Lula está dizendo? Nós enfrentamos o discurso. Ele não ataca a família, ele não ataca a pátria. Uma coisa é atacar o discurso, outra coisa é atacar o objeto. Mas eu acho que o senhor Mala ele não consegue entender isso, né? Sigamos. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, Aquilo que historicamente combatemos, costumes, família e pátria. Mala, Lula não combate a pátria. Ele não quer destruir o Brasil, tá, Mala? O Brasil não pode ser destruído assim, tá? A menos que as pessoas queiram entregar o nosso país, por exemplo, para os Estados Unidos. Aí essas pessoas destruiriam o nosso país, colocar o nosso país de joelhos para uma nação estrangeira. Aí sim, destruir a democracia, acabar com a democracia no nosso país, é destruir a nossa nação. Atacar a cultura popular é destruir a nossa nação. Não é isso que aconteceu, né? E aí o seguinte, o Flávio Bolsonaro está nessa mesma vibração, né? Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra, a família. Assista o nosso vídeo anterior que eu coloquei a família dessa gente toda para mostrar para vocês como é que eles têm moral, né? Para falar de família no sentido tradicional, pelo menos na cabeça deles. Mas é o seguinte, quem utilizou esse discurso Deus, Pátria, Família, senhor Mala? Por exemplo, foi o senhor Mussão, né? O Mussinho lá da Itália, que se eu falar o nome aqui, cai no algoritmo, que era amigo do senhor Hitler, né? Também, outro nome que a gente não pode falar aqui, que também falava que protegia a família. Mas tem uma outra turma. Era isso que Lula estava se referindo. Nós combatemos essa gente, que parece que o senhor tem simpatia por eles, né? Esse aqui é o general Franco, generalíssimo Franco, ditador no período da Espanha, também amigo do senhor Hitler, né? Aqui do lado, que também defendia
Deus, pátria e família. Tem mais gente. O Idi Amin Dada, que defendia a tradicional família africana. Só que ele tinha 6 esposas, né? Vai ser tradicional assim lá nos cafundó dos Judas, né? E usava esse tipo de discurso e foi um genocida, o maior genocida que se tem conhecimento na África, né? Lá em Uganda. Esse aqui é o senhor Baby Doc, filho do Papa Doc, ditadores no Haiti por mais de 30 anos, que defendiam também Deus, pátria e a família, mas a família enquanto um patrimônio a pegar o poder do Haiti e transformar hereditariamente, ou transferir hereditariamente de pai para filho, ou seja, para a família deles, né? E tem mais gente. Se a gente pegar o que aconteceu em Portugal, Salazar, Portugal também, o Salazar defendia Deus, pátria e a família. E Portugal acabou sendo o maior destinatário do ouro que os nazis roubaram e mandavam para Portugal. Muita gente pensa que era para a Suíça, mas esse livro aqui do Antônio Louçã explica bem isso para a gente. Então, gente, uma coisa é você combater o discurso, outra coisa é você, de fato, combater grupos, combater pessoas, instituições. Mas parece que essa gente continua envenenando muita gente aqui no Brasil, né? Mas nada como termos esse nosso espaço aqui para mostrar, de fato, quem está de um lado e quem está de outro. E durante essa campanha eleitoral nós vamos ter muitas oportunidades de revelar, pelo menos para as pessoas que ainda acreditam em estelionatários, vigaristas políticos, a verdade dos fatos, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau.